Cristina Ferreira, eu sou psicóloga clínica, sou formada pela Unifil, faculdade aqui de Londrina, da minha cidade, e hoje estou aqui para a gente conversar sobre como identificar se precisamos de psicoterapia ou não. Como eu disse anteriormente, hoje vamos falar então sobre alguns pontos que a gente precisa estar prestando atenção em nós mesmos, tá? Durante o nosso cotidiano, para sabermos se precisamos de psicoterapia ou não. Então eu separei aqui 6 tópicos para a gente estar um pouco mais em alerta com a gente mesmo, com os nossos comportamentos, tudo bem? Então o primeiro tópico eu selecionei a questão do problema de relacionamento. Quando eu digo problema de relacionamento, pessoal, não é só relacionamento amoroso, né? Porque muita gente fala, ai, mas problema de relacionamento, é muito difícil a gente ter relação com o outro. É muito difícil, mas quando eu digo relacionamento, eu englobo todos. Amigos, família e relacionamento pessoal, ok? Muitas vezes acontece da gente entrar em conflito, por exemplo, com nossos pais, primos, família, né, em geral, amigos, e quando isso acontece a gente tem que prestar atenção. Porque muitas vezes a gente também fica culpabilizando o outro. Ai, mas no meu relacionamento com o fulano não dá certo porque o fulano precisa de psicoterapia. Então a gente também tem que estar em alerta. Será que é mesmo o fulano que precisa de psicoterapia? Então vamos lá. Muitas vezes acontece, pessoal, da gente entrar literalmente em conflito até com os nossos amigos. As ideias não batem, a gente por qualquer coisa, digamos assim, aquele velho ditado, a gente faz uma confusão em um copo de água, né? Com uma gota de água vira aquele rebuliço. Então é hora da gente começar a prestar atenção em nós mesmos e procurar ajuda profissional. O próximo tópico que eu gostaria de falar, que eu separei pra gente também estar prestando atenção, é se a gente consegue realmente controlar as nossas emoções. Se a gente passa por um estresse muito grande e a gente sai quebrando as coisas em qualquer lugar, é hora da gente também começar a prestar atenção. Porque controlar a raiva é algo que a gente vai trabalhando conforme a gente vai tendo vivências e experiências. Mas em alguma situação, se a gente não controla, não só a raiva, qualquer outra emoção e a gente não consegue denominar, é hora também da gente começar a prestar atenção. Por exemplo, a gente, quando vamos trabalhar, a gente está no meio de outras pessoas. E claro, algumas vezes vai acontecer algumas divergências. Mas se você entra sempre em conflito, é hora de prestar atenção. Porque estar em conflito e não conseguir identificar o que está acontecendo e o que está me levando a isso, é hora da gente prestar atenção e procurar ajuda profissional. Então, o próximo tópico, tá? É quando a gente não consegue identificar o que a gente está sentindo. Bárbara, como assim não identificar o que a gente está sentindo? Muitas vezes a gente se angustia do nada, tá? O que não é do nada, ok? E a gente fica com aquele aperto no coração e não sabe de onde vem. Ou algumas outras questões que a gente também não identifica as nossas emoções. A gente não consegue dar nomes a elas e entender o porquê que isso está acontecendo. Se isso está acontecendo com você, é hora de prestar um pouquinho mais atenção no seu cotidiano e parar para pensar em procurar ajuda profissional. O próximo tópico é sobre coisas que acontecem com todo mundo, tá? Mas depende muito de quanto isso acontece, né? Porque tudo que é em excesso, a gente tem que ficar em alerta ao nosso cotidiano. Muitas vezes a gente fica, claro, deprimido, fica triste, quer ficar um pouco quieto, fica ansioso. Mas quantas vezes você tem ficado e se sentido dessa forma? Porque de vez em quando é perfeitamente normal, né? A gente sabe que é perfeitamente normal a gente ficar triste, principalmente quando a gente está passando por uma situação, tá? De perdas, lutos, então é normal. Quando existe uma situação. Agora, quando a gente está passando e não está conseguindo identificar essa questão e está passando isso direto, por exemplo, assim, eu fico triste 5 vezes por semana de 7 dias. É bastante, tá? Então a gente tem que ficar
tem que dar um olhar diferente, prestar um pouco mais de atenção. Se você anda se sentindo estressado demais, deprimido demais, ansioso demais, é hora sim de estar procurando ajuda profissional, tá bom? Um outro ponto também que a gente deve estar prestando atenção, que acontece muito no nosso cotidiano, né? Aquela rotina muitas vezes programada e aí surge um evento que a gente precisa reorganizar nossa rotina, mudança. O problema não é a mudança em si, mas é a forma que a gente reage à mudança. Se você se sente aflito quando ocorre uma mudança em algo que você não estava programado, se você fica rígido perante essa mudança e desconfortável, é hora também da gente começar a prestar atenção. Sabe por quê? Porque mudanças vão acontecer direto em nossa vida. Situações são jogadas pelo destino em nossas mãos para a gente resolver constantemente. E se a gente não consegue lidar com essa questão de mudança, a questão da mudança em si da rotina e de outras circunstâncias, a gente precisa prestar atenção e entender o porquê que isso acontece com a gente. E a psicoterapia ajuda a gente a procurar esse entendimento, a gente entender o porquê que a gente se sente tão aflito e tão acuado e tão rígido perante as mudanças, tá bom? Preste um pouquinho mais de atenção. Então, esse outro tópico acontece muito, gente, e a gente às vezes passa por cima e não percebe. Compulsões. Compulsões não está envolvido só na questão de alimentar, tá bom? Muitas vezes quando a gente fala, fulano tem uma compulsão, a gente já imagina o que é alimentar, claro, está junto. Mas tem aquelas pessoas também que limpam demais, que fazem diversos comportamentos ou mesmo comportamento repetidamente. Se a gente está próximo de alguém que sofre com essa questão dessa compulsão, ou a gente mesmo, vou colocar até alimentar. Que quando a gente está muito ansioso, a gente tenta suprir aquela ansiedade, aquela necessidade que a ansiedade está querendo da gente. Só que a gente muitas vezes acaba suprindo errado, e por falta de conhecimento da gente mesmo. Por exemplo, eu estou ansiosa, né? Vou até o Burger King e como demais, sem prestar atenção, eu tô comendo. Prestar atenção na frequência de quanto isso vem acontecendo na sua vida. Prestar um pouco mais de atenção. Quando você também está na sua casa e quer sempre estar mantendo a casa limpa, prestar um pouco mais de atenção. Por trás de tudo isso pode estar a nossa amiga ansiedade, tá bom? Preste um pouco mais de atenção sobre as compulsões. Então, agora o último tópico, autoconhecimento. A gente, ser humano, a gente tem uma necessidade muitas vezes de tentar se compreender, se entender. Né? E nada melhor do que o autoconhecimento. Entender o porquê que a gente se posiciona em determinadas situações de uma forma, entender o porquê que em outras situações a gente se posiciona de outra. Autoconhecimento. Por que ele é importante, Bárbara? Porque o autoconhecimento nos ajuda sim a se posicionar corretamente diante a qualquer situação. Situação boa, situação ruim, situação de muito sofrimento. Por exemplo, perdas, lutos, fechamentos de ciclos. Então a gente aprende a se posicionar diante dessas situações. Então se você acredita que precisa se autoconhecer, tem o desejo de se compreender, se entender o porquê que certas coisas em você funcionam de um determinado jeito, psicoterapia é super adequado. Autoconhecimento, pessoal. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você conseguiu identificar um ponto ou mais dos que eu falei aqui no nosso bate-papo de hoje, procure um profissional. Você pode estar procurando um profissional aí na sua cidade ou um profissional online. Atualmente, nós sabemos que diversos profissionais estão realizando atendimento online. Então, o atendimento online, ele flexibiliza para os pacientes e, claro, também para o psicólogo, mas melhor para o paciente, que consegue se encaixar no horário, mais tranquilo, sem precisar sair de casa e tendo, claro, né, todo esse acompanhamento psicológico do psicoterapeuta, ok? Pessoal, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o meu Instagram profissional, tá bom? Vou deixar aqui embaixo, então, na descrição do vídeo, o meu Instagram profissional, tá bom? Aqui do lado, como eu disse, está a minha intérprete Juscelia. Vou deixar o Instagram dela também, profissional, para vocês estarem seguindo lá e acompanhando. No meu Instagram profissional,
Eu sempre posto assuntos diversos do nosso cotidiano, sempre posto stories também, pra gente estar nessa comunicação, tá bom? Se você tem alguma dúvida, me mande na descrição do vídeo, nos comentários, tá bom? Estarei olhando todos, ok? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu like e compartilhe. Se esse vídeo foi bom pra você, compartilhe com todos, para que ele chegue a todos, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Aguardo vocês!